Pessoal, agora a gente vai para a parte gostosa aqui, mas que exige um pouquinho mais de tempo, tá? Porque são detalhes e é o que vai dar a diferença no nosso bolo. Então, quanto mais você enriquecer o seu bolo de detalhes, mais seu bolo vai ficar legal, tá? Então, a gente vai começar aqui marcando os frisos aqui, esse friso que a gente tem aqui no capô do carro, que é tipo uma entrada de ar, tá? Essa entradinha de ar aqui. Aí a gente vai marcar essa parte aqui do nosso bolo. Eu tenho essa esteca aqui, ó, que ela já é tipo uma chave de fenda. Então ela já dá certinho. O ideal era já ter marcado, tá? Essa parte aqui, porque para não ter o perigo de quebrar. Vou marcar o fim e o começo aqui. Vai com calma agora que a pasta já tá seca, porque senão ela racha, tá? A simetria é importante nessa hora aqui também. Tipo, a distância que você tem do capu até ao friso, é bom sempre deixar marcadinho. São vários furos, vários buraquinhos. Então é bom a gente ter uma simetria aqui na hora de furar. Ó, a pasta já está começando a dar uma rachadinha aqui. Acho que eu vou marcar aqui e depois eu vim com o bisturi, porque daí ela vai ficar melhor acabada. Ó, só tô marcando a distância aqui, eu vou vir com o bisturi para fazer aquele cortinho que a gente fez no começo lá. Ó, peguei o bisturi porque o bisturi ajuda a massa não estourar aqui. Como ela já tá sequinha, a superfície da massa, ele ajuda a gente nesse corte aqui, tá? Eu marquei com a esteca e tô vindo com o bisturi para abrir o nosso buraquinho. É tipo uma entradinha de ar que o carro tem. É um detalhezinho bem legal. Com o bisturi, quando a gente afunda a esteca, já não racha tanto. Na verdade, eu já devia ter feito isso na hora que eu estava marcando a porta, o porta-mala aqui. Só que eu só fui ver esse detalhe depois. Ó, mas deu pra gente fazer aqui. Aí volta aqui marcando para ficar certinho. Ó, passaginha de ar do nosso carro prontinha. Agora não tem meio que uma regra pra gente começar a decoração não, tá? Porque tem um monte de coisa pra fazer, um monte de detalhe, então só vamos fazendo. O que eu vou fazer então primeiro? Eu vou cortar a parte do farol. O farol do nosso carro aqui ele é redondo, só que a parte externa do farol ela é quadrada. Então eu vou marcar aqui. Ele acompanha esse friso aqui também.
Já vou marcar aqui e já vou cortar. Essa parte é importante que seja simétrico, tá? Retinho para não... Ó, marquei o quadradinho. Marquei outro quadradinho. Agora eu vou vir com o bisturi tirar o excesso de pasta. Essa aqui eu posso afundar até na parte do ganache, tá? Porque a gente vai tirar esse excesso de pasta americana aqui. Vem com a chavinha de fenda, já tá bem coladinha, mas a gente consegue tirar. Para dar essa profundidade que a gente precisa no farol. Ah, Fabiano, eu posso fazer por cima? Pode, só não vai ficar tão bem acabado quanto Se você fizer desse jeito aqui, porque é o jeito certo. Que é o jeito que tá na nossa referência ali. fica mais realista, exatamente. Ó, cortei até ali no ganache. Tenta não afundar muito também o bisturi na hora de coisar, senão você vai tirar a parte do ganache, tá? Pra sair o ganache aqui é fácil, então tenta fazer a medida mais ou menos ali, o tanto que você quer, só até no ganache. Afundar a lâmina do bisturi até na parte do ganache só. Tiramos. Tiro o arrepiadinho aqui. Já é onde que vai ficar o nosso farol. O que eu vou fazer nesse carro aqui para ele ficar mais realista também? Eu vou fazer isso na parte do vidro aqui, tanto da frente quanto lateral, quanto traseiro. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei aqui a nossa referência do carro e medi o vidro aqui, tirei a medida aqui no papel manteiga, tá? Recortei o papel manteiga, esse aqui é o vidro da lateral, esse aqui é o vidro da frente e esse é o vidro de trás. Pode acontecer da tua referência não estar realmente igual ao carro, porque pode dar alguma alteraçãozinha. Então o que você faz? Antes de já fazendo aqui para colar no carro, você vem aqui no teu carro e vê se a medida deu certo, vê se vai dar do jeito que você quer, para não ter o perigo de estar recortado e depois não caber aqui no bolo, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou pegar 2 alfinetinhos para me auxiliar no corte aqui do vidro. Ó, coloquei aqui, medi certinho. É essa distância que eu quero, então eu vou colocar 2 alfinetinhos aqui. Porque essa parte aqui não vai ficar marcada, que a gente já vai
tirar ela. Espera aí que tem que vir um pouquinho mais pra cá. O vidro tá um pouquinho torto ainda. Pronto, é isso que eu quero. Agora a gente vai vir com o bisturi e vai fazer o que a gente fez no farol aqui, tá? Dá pra mim colar por cima o vidro? Dá. Só que não vai ficar tão realista que nem se você tirar essa parte aqui do capô. Do capô não, do vidro. Sim. Ó, cortamos. Aí a gente vem, tira. E a gente vai remover essa pasta americana aqui de cima. Essa estequinha que parece uma chave de fenda é bem boa para isso. Ó, ela é tipo uma espatulinha. Vem tirando e já deixando ela lisa, tá? Tenta não deixar cheia de rebarba, porque senão vai dar a diferença. Vai dar algum calombo no vidro a hora que a gente for colocar aqui embaixo. Oi? Cuidado pra não manchar que tá. Ah, sim. Fabiano, mas tipo, dava pra fazer isso aqui na hora que a gente acabou de fazer o bolo? Dava. Só que, tipo, a pasta americana, ela não ia estar tão com essa superfície ressecada que nem tá aqui. Aqui ela já formou uma pelezinha por cima. Então fica mais fácil do desenho ficar mais perfeito. Como a gente acabou de cobrir, ela ia ser mais fácil para soltar aqui, só que o desenho dela podia modificar por conta da pasta americana tá molenga ainda, tá flexível. Aqui ela já não tá tão flexível. Por exemplo, aí que não cortou, a hora que viesse, ela podia vir junto, né? Exatamente. Aí, ó. Daí aqui a hora que a gente, para não ficar esses relevinhos aqui de pasta americana, a gente vem alisando com essa espatulinha aqui, tá? Onde tá chocolate que a gente tira. Vem removendo aqui
essas pastas. Por quê? Se na hora que a gente colocar a outra pasta aqui em cima, a pasta preta que a gente vai colocar, ela é um pouquinho mais fina do que essa daqui que está no bolo. Então ela vai aparecer mais imperfeições ainda, tá? Então a gente tem que deixar essa superfície aqui bem lisinha para receber a outra pasta americana. Pronto, tá lisinho aqui. Agora vamos para a lateral e para a parte traseira do bolo. Costumo também dar uma alisadinha aqui para não ficar com essa quina arrepiada, tá? Ó, dá uma chegadinha para dentro para não ficar com a quininha tão marcada. Lateralzinha do bolo agora. Cadê o sulfite? Tá aqui. Ó, então aqui como a gente já tem a marcação que a gente fez, é só acompanhar ela aqui no começo. Prontinho. Já vou cortar todos, depois a gente só vem tirando. Essa aqui tá mais fácil que marcar a frente, porque como eu já tenho essa base aqui que a gente fez, já dá para saber onde que é o vidro. Prontinho. E aqui o traseiro. Ó, o traseiro tem tipo bem pouquinho de diferença do porta-mala, tô vendo aqui na nossa referência.
Ó, certifica que tá retinho. E mete a faca no bicho. Marcamos, agora vamos tirar a pasta americana. É um trabalho de formiguinha, tá, pessoal? Se tiver com pressa para fazer, tá enrolado. O bichinho grudando aqui no ganache. Prontinho. Agora dá aquela arrumadinha aqui.
Um buraquinho. Com a própria pasta americana que você já pode dar o acabamento aqui, tá? Se for o caso. Que nem aqui é. Só não pode deixar um buraquinho aqui, senão na hora de pôr o vidro traseiro vai aparecer. Prontinho. Sabe por que eu acho que grudou também bastante aqui hoje? Que tá muito calor, geralmente não... Ele sai com mais facilidade, só que como tá muito calor aqui, o chocolate estava bem mole ainda, a hora, tipo, da blindagem tava bem mole. Aí ajuda a grudar. Quando tá mais frio, ele sai com mais facilidade. Que daí ele não adere tanto. Como o chocolate estava mole, ele grudou mais na pasta. Dá aquela alisadinha verdadeira. Vamos para a próxima lateral. Bolo de carro, pessoal, é um dos bolos que eu
que eu mais demoro para fazer assim. Tem um bolo que eu fiz, que era uma Scania. Eu fiquei 24 horas para fazer o bolo de Scania, porque quando você tem tempo e tipo, você quer pegar firme nos detalhes, mano, você acha detalhe onde nem tem, tá ligado? Então, tipo, se tiver um tempo, assim, quiser tirar uma pira, o melhor bolo pra você gastar tempo ali é carro, cara, que você vai arrumar um parafusinho, vai arrumar alguma coisa ali que você vai gastar um tempo nele. Ó, então aqui já tá ficando com cara de carro, né? Já tá com os vidros aqui, a gente vai colocar agora o vidro escuro aqui. Eu vou esticar uma pasta preta, eu vou dar uma limpadinha aqui, vou esticar a pasta preta pra gente já fazer os vidros e os detalhes que tem em preto. Pessoal, então lembra aquela massinha que a gente, daquela hora que tava ressecadinha para cobrir o pneu? Então a gente vai usar ela para os detalhes agora, tá? Aqui tem aproximadamente de 100 a 150 gramas de massa. Eu vou usar meia colherzinha de chá de CMC nela. Ela já está um pouco mais quebradiça que a outra, não está tão molenga, então ela é melhor para mim para a gente fazer esses detalhes, lembra que eu falei? Então a gente vai colocar esse tanto aqui, ó, de CMC. É bastante, tá? É que eu quero que fique bem firminho aqui para dar firmeza nos detalhes aqui, para não precisar... Porque detalhe eu gosto dele bem sequinho, porque se ficar molenga, às vezes você faz um recorte até bonito, mas na hora de colocar ali ele entorta, aí você perde todo o teu trabalho. Se ele tiver sequinho, não tem esse problema. Ó, lembra de sovar bem, colocou o CMC, sova bem, para misturar ele na massa. O CMC é um desumidificante, tá? Então ele tira carbometilcetil celulose, eu não sei qual que é o nome certo dele. Mas assim, ele tira toda a umidade da pasta americana, a função dele é essa. Então quanto mais você colocar, mais a tua massa vai ficar firme. Se você quiser um tempinho a mais, para fazer modelagem a gente usa bastante o CMC. Só que daí não é legal você colocar tanto, porque diminui o teu tempo ali de manuseio com a massa, com a pasta americana. Ó, então beleza, colocamos aqui. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou esticar ele bem fininho. Eu vou dar uma limpadinha aqui na mesa, para não grudar. Aqui eu já vou esticar algumas partes pretas aqui para já ir secando e eu conseguir usar em todos os detalhes do meu bolo. Eu vou dividir aqui em algumas partes, e aqui eu vou abrir ele no meu cilindrinho, porque daí eu consigo abrir ele mais fino. É um cilindrinho de macarrão, tá? Esse cilindrinho manual. Eu gosto dele que ele abre bem, tipo um papel mesmo, as pastas. E quando a pasta tá com bastante CMC, ela fica bem mais rígida, tá? Então para abrir no rolo é mais difícil. Mas se você quiser abrir no rolo, coloca um plástico em cima e embaixo, que ajuda bastante a deixar mais fininho.
Ó, já tá bem sequinha a pasta. Tô achando que ela tá muito rachada. Acho que eu coloquei muito CMC porque a pasta já tava... Então eu vou misturar um pouquinho. Nem precisava de tanto CMC. Ó, vou colocar um pouquinho da pasta normal, porque eu não quero que ele fique com aquelas marcas de rachadura ali. Quero que ele fique o mais lisinho possível, porém firme. Como ela tá com bastante CMC, quanto mais rápido você trabalhar para abrir, melhor. Essa aqui já ficou bem fininha, que nem um papel. Já começou até a rachar aqui. Vou descartar ela. Essa aqui ficou top. Do jeito que a gente quer, lisinha e fininha. Essa parte aqui eu já deixei um pouquinho mais larguinha, porque é onde a gente vai precisar de partes para fazer o vidro, ele não pode ser tão fininho. Então aqui eu vou fazer os frisos e aqui eu vou deixar uma um pouquinho mais gordinha para fazer os faróis. Mas não tão gordinha, mais fina do que aquela que tá da cobertura ali.
Show de bola. Então aqui, pessoal, a gente vai começar pelos faróis, tá? Eu vou colocar a parte preta e depois eu venho com o desenho de dentro que a gente vai fazer um detalhe bem legal ali que vocês vão gostar bastante. Ó, como a marcação nossa ali já estava nesse tamanho de quadrado, é só a gente cortar o quadradinho que já vai sair do tamanho certo aqui pro fundo do nosso farol, na verdade, não é nem o farol. É tipo uma máscara negra. Farolzinho cortado, agora a gente vai para os vidros. Tinha marcado os vidros aqui, ó. A gente tinha aquele pedaço que a gente recortou, só que para mim marcar aqui na pasta americana, eu prefiro marcar com a caneta aqui, tá ligado? Para decalcar na pasta. Então assim é melhor do que a gente deixar marcado aqui e vir colando por fora. Eu prefiro passar a caneta aqui, que já sai no tamanho exato. Aí o decalque aqui, aqui é um papel manteiga, eu só venho marcando aqui por cima. Que ele vai ficar marquinha na pasta americana. Aí a gente vem com o bisturi e recorta. Dá uma afundadinha na caneta. Cuidado só para não furar a folha. Se furar também não tem problema não, é que vai ficar marcado um pinguinho ali de caneta na pasta daí. Um pinguinho não, um furinho. Porra, o maluco tá tirando. Ó, dá pra ver aí que tá marcado? Marcação aqui. Tá? Ó, então marcadinho aqui a gente vem com as partes retas, eu prefiro cortar com a lâmina de estilete aqui do que com o bisturi, tá? Porque dá mais exatidão aqui na hora do corte. E aí nos redondinhos aqui eu venho com o bisturi. Exatidão, existe essa palavra exatidão? Bonita essa palavra, eu nunca tinha falado, eu acho. Ó. Aí aqui é a janelinha do fundo ali, o vidro do traseiro.
Ó, para cortar eles aqui eu vou separar, dividir eles aqui em coisas, porque às vezes corre o risco da gente cortar um e pegar no outro ali sem querer. Esse aqui é o para-brisa. Agora é só orar para ele entrar ali naquele buraquinho que a gente fez, tá, pessoal? Zoeira. Como aquele ali já tá cortado, provavelmente vai encaixar bem certinho. E se faltar algum pouquinho ou sobrar, é só a gente vir tirando com o bisturi. Mas vai ser pouca coisa de diferença, se der alguma diferença. Só porque eu falei, deu um pouquinho de diferença aqui. Peraí que essa aqui é a parte de dentro, que tá mal cortada. Vou colocar aqui para vocês enxergar melhor. Ó, aqui como vocês viram não deu certinho, vai faltar um pouquinho, tá? Sobrou um pouquinho, na verdade. Não sei porquê, era pra ter dado certo, pelos cálculos. Mas é só marcar aqui. E recortar aqui agora na mesa. Vocês viram que já dá para pegar a pasta aqui com... Não precisa pegar com delicadeza, assim, tipo... Delicadeza não. Não precisa ter medo de pegar, porque ela já não fica toda torta. Por conta do CMC, que já tá bem durinho. Ó, daí já encaixamos aqui. Essas beiradinhas aqui não tem problema, porque depois do vidro ainda vai um friso, tá? É um friso prateadinho que o carro tem, então vai tampar essas imperfeiçõezinhas que fica, tá? Mas aqui ele ainda não tá colado não, eu só coloquei aqui pra gente medir. Eu vou deixar ele separadinho aqui, depois eu colo todos juntos. Ó, esse aqui deu na mosca. Quase na mosca. Faltou uma perninha de grilo aqui.
Aí, como eu falei, essas beiradinhas aqui que tá aparecendo, depois que a gente colocar o friso, vai esconder, tá? Essa deu certinho. Quase deu, sobrou um biquinho de cada lado. Show de bola. Encaixou aqui também. E os frisinhos vai tampar a lateralzinha ali depois. Os farol, né, que a gente não mediu. Farol, vou tirar essa rebarbinha aqui. Essa rebarbinha aqui é normal ficar do cortador, tá? Ainda mais que a pasta tava com bastante CMC. Bem bom, do jeito que a gente quer pro fundo do nosso farol. Esse aqui eu já vou colar aqui no farol, que não vai ter mais muito. Acho que já dá pra colar todos, na verdade. Ó, e para colar nossa aguinha, passei ela aqui na pasta e vou fixar no ganache ali. Mesmo esquema do outro lado. Toma cuidado com o preto, tá, pessoal? Que o preto, onde rela, ele mancha. Então, se você colocou a mão ali na colinha preta e for colocar a mão no bolo, seu bolo vai ficar manchado. Não só a mão, se colocar a espátula aqui no bagulho preto e depois voltar no bolo, provavelmente vai dar ruim.
Isso aqui não é o farol, tá? É só a máscara do farol. É uma parte que fica por trás do farol. Foi. Agora a gente vai... Em vez de passar o spray no coisa, eu vou fazer diferente. Eu vou passar com aerógrafo aqui. Que eu prefiro. Para colar vidro, para colar os detalhes. Tem menos perigo de manchar. Dá pra fazer. Se não tiver o aerógrafo aí, dá pra fazer espirrando a aguinha ali ou passando pincel. É só uma questão de preferência aqui mesmo. Aí eu passo o aerógrafo só com água, tá? Na cavidade aqui do nosso bolo. Vou passar uma de cada vez, que é para não secar. Como o ar-condicionado aqui tá ligado, aí seca muito rápido. Ó, coloquei aqui, eu não preciso ficar apalpando muito não, tá? Porque quanto mais já tá fixo, se eu ficar apertando aqui, ele vai aparecer as imperfeições do ganache, já que a gente teve que tirar a pasta americana, entendeu? Então, como a pasta aqui, o preto já tá bem firminho, já colou, não preciso ficar na parte do vidro aqui passando a espátula, não. Quanto menos eu alisar, melhor. Só que certifica que tá grudado, para não desgrudar depois na hora do... Depois que o bolo estiver pronto. Ó, mesmo esquema aqui, venho na cavidadezinha, pulverizo um pouco de água. E venho com o meu isofilme aqui. Vamos isofilmar o opalão. Mesmo esquema, grudou. Não preciso ficar apertando não. Pulverizei. Ó, a mão que você passa bem de levinho e aí já era.
Foi, carrinço filmado. Farol também já tá com a máscara negra ali. Agora a gente vai fazer duas faixas aqui que nosso carro tem aqui na frente, tá? Já vou aproveitar que a pasta ainda tá bem flexível. Bem não, tá flexível, mas é o que a gente precisa. Meu Deus, aqui fica muito grande. Eu acho que um tanto bom. Que eu tô marcando aqui pra gente fazer a faixa que vai na frente do nosso Opala, tá? Tô vendo aqui a largura da faixa que eu quero. Para ver se vai ficar bom. Um pouquinho mais grosso. Tá, essa é a grossura que eu quero. Eu pego sempre o esquadro pra gente ver se não tá cortando torto, tá? Ó, aqui eu fiz a marcação para saber mais ou menos o tanto, a distância que eu vou precisar de uma faixa para outra. Aqui sobrou praticamente 6 milímetros, então eu consigo tirar essa diferença aqui na régua, tá? É só pra mim ter uma noção mesmo. Faixa é um detalhe livre. Essa faixa é um detalhe livre. Você faz o seu gosto. Exatamente. Se quiser fazer uma faixa nele inteiro também. É bem legal. Essa faixa a gente vai colocar aqui. Vou colocar duas dessa. Então, como a gente já tem a primeira pronta aqui, é só a gente colocar ela em cima de molde. E seguir a linha. Ó, eu acho que ela fica legal caindo um pouquinho para frente do capô. Tipo assim, tá ligado? Então aqui eu vou marcar um pouquinho mais pra frente. Então aqui eu vou marcar aqui mais ou menos. Marquei. Aqui eu tinha marcado, só que pra gente meio que espelhar as faixas e não dar diferença, eu vou colocar uma em cima da outra
do lado contrário. E vou recortar com o desenho igual eu recortei a primeira, tá? Ó, agora eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz no vidro. Eu vou passar água aqui pulverizar água no capô do carro. E agora eu vou colar. Ó, é um detalhezinho que enriquece também o teu opalinho. Lembra que isso aqui é só um detalhe, então como a gente tinha marcado aqui o capô, a gente tem que voltar com o mesmo risco aqui que a gente fez na tampa do capô dele aqui do motor, a gente vem por cima do risco. Ajeitadinha. Pronto, o capuzinho tá no jeito. Agora a gente vai pra quê? Vou pintar essas rodas aqui. Aproveitar que o aerógrafo tá ligado, vou pintar as rodas de prateado. Os pneuzinhos só, né? Tá os pneus aqui com o detalhe no centro dele. O que eu vou fazer aqui? Aqui eu peguei o álcool de cereais, que vocês já conhecem, e esse pozinho prateado. Misturei os dois, tá? Uma média de uma parte de álcool de cereais para 4 partes de álcool, não, uma parte de pozinho prateado, pó para decoração prateado, para 4 partes de álcool. Eu deixei ele um pouquinho mais diluído aqui, porque a gente vai passar no aerógrafo. Então, se a gente deixar ele grosso, assim como a gente usa para pintura, quando a gente vai pintar no pincel, pode ser que entupa o aerógrafo, tá? Então a gente deixa um pouquinho mais diluído do que o normal. Vou pegar aqui um pratinho de isopor pra gente pintar as rodinhas. Ó, já deixei os pneuzinhos aqui em cima.
Ó, essa técnica que eu vou usar para pintar aqui é bem legal para fazer esse tipo de pintura. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o nosso cortadorzinho redondo, eu vou deixar ele aqui em cima, ó, ele vai ficar desse jeito aqui, tá? E eu vou pulverizar o nosso pó prateado aqui só aqui dentro. Só que para isso, para ele não vazar para lateral, eu tenho que ficar segurando ele firme aqui, entendeu? Se eu deixar meio frouxo, ele vai espirrar pó prateado para lateral, para onde a gente não deseja, na verdade. Então, eu coloquei ali no meio. Mistura bem o álcool de cereais com o pó prateado. Ó, tá diluído. Aqui eu vou passar só na parte de dentro aqui do... Sempre segurando aqui o... Deixa eu rosquear aqui. Olha como fica, ó. Fica bem legal, né? Esse esqueminha. Tava precisando abrir aqui, ó. Agora tá da hora. Tava fechado, só que eu tava com uma mão só. Agora ficou bom. Ó. Fazer o mesmo esquema nas 4 rodinhas. Certifique-se também que tá bem centralizado, tá? Senão fica uma roda torta e fica meio esquisito. E firma bem para não vazar do lado. Ó. Bem legal. Já saiu uma rodinha pronta. Só dá trabalho depois lavar o cortador. Não pode usar ele para outra coisa depois. Na sequência. Ó. A gente está perguntando aqui se dá para fazer com o pincel. Dá para fazer com o pincel também, tá, pessoal? Se não tem o aerógrafo, quero fazer esse esqueminha. Dá pra você pintar só, tipo, eu acho que o aerógrafo ele deixa a marca assim bem mais perfeita do que o pincel. No pincel vai dar bem mais trabalho você deixar ele com aquela perfeição ali, tipo, das linhas ali das extremidades. Mas dá pra fazer também. Ó. O que você tá indo? É um trabalhinho bem fácil esse aqui. E que fica legal. Vale a pena investir no aerógrafo? Eu acho que vale a pena investir no aerografinho. Não precisa ser isso. Tem bastante aerógrafo em conta hoje. Tem uns que é até portátil, né? Aqueles aerógrafos.
Ó que bonitinho que ficou nossa roda, ó, bem facinho. A gente só coisou só envelopou o nosso chocolate, colocou uma bolinha no meio, tá pronta a nossa rodinha do Opala. Eu amei a hora que eu vi que a rodinha original do Opala era só esse círculo aí. Falei, pô, facinho. Aqui na verdade não, já dá pra gente usar e já colocar no nosso carrinho. Mas se puder deixar dar uma secadinha, é bom. Que daí não tem o perigo de você colocar a mão e borrar. Que uma meia horinha aquilo ali já tá seco. Se eu quisesse colocar, já poderia colocar, tá? Mas não é o caso aqui. A gente vai ter um monte de detalhe aqui ainda. Então eu vou continuando nos detalhes. Acho que eu vou pintar outra parte. Vou fazer o para-choque dele agora. O para-choque é bem legal também. Que a gente vai... Eu vou fazer o para-choque com um injetor que eu tenho aqui. Aqui, ó, ele é esse injetor bem simplesinho. E é a pecinha que eu vou usar é que nem uma boquinha, dá pra ver daí? Dá pra ver bem? Não? Vou colocar aqui em cima do coisa. Dá pra ver? É tipo uma boquinha de um sorriso. Eu vou fazer ela e o para-choque já vai sair pronto também. Mas só que a pasta americana que a gente vai usar, a gente vai ter que amolecer ela com gordura hidrogenada. Porque se a gente passar ela dura aqui, você quebra os dedos e ela não sai aqui do injetor, porque é muito pequenininho o biquinho do injetor. Pasta americana branca. A pasta americana que eu uso não é segredo pra vocês, né? Mixinha. A braba. Ó, ela tá bem molinha aqui já, só que assim, como o nosso bico do injetor é bem pequenininho, se a gente for colocar ela direto aqui no injetor para sair, vai dar, até sai, só que, dói os dedos. Então o que eu faço? Eu coloco um pouquinho de gordura hidrogenada aqui na nossa pasta, que ela vai ficar bem facinha para sair no injetor. E vai ficar bem mais fácil da gente trabalhar. O para-choque dele ele é nesse formato, então eu acredito que ele já vai sair certinho no formato. Não vai nem precisar a gente dar retoque, assim, deixar um pouquinho mais gordinho, nem mais fininho. Já vai sair do jeito que a gente precisa. Ó, já tá bem molinho. Dá só uma jogadinha pra cá. Ó, esse injetorzinho aqui é bem... você encontra em qualquer lojinha aí de confeitaria, vai ter esse tipo de injetor aqui pra você comprar, tá? Aí a gente coloca só o biquinho dele aqui. Rosqueia. Aí você vai fazer uma minhoquinha que caiba aqui dentro dele, tá? Não é muita coisa que cabe ali, não. É uma minhoquinha bem fininha. Ó, coloco até onde dá aqui. Chiquinho. Ó, sempre que a gente for deixar a massa de lado, a gente coloca no plástico para ela não ressecar, tá? Então vamos lá, ó. Aqui a gente já vai fazer os dois para-choques, tanto o de trás quanto o da frente. Ó, tá vendo como que é bem mais fácil a gente trabalhar com o injetor quando a gente coloca gordura hidrogenada misturada na pasta? Ó, já tô fazendo de um tamanho bem compridão aqui.
pra gente já conseguir tirar os dois, tá? Tanto o da frente, o dianteiro e o traseiro. E aqui eu vou arrumar alguma coisa pra mim tingir ele. Já vou pintar de prateado. Acho que eu vou pegar um pedaço de papel, tá? Vou tingir ele em cima de um pedaço de papel manteiga, só para não sujar toda a mesa aqui de prateado. Antes de tudo, vou medir qual que é o tamanho do nosso para-choque aqui. Ó, pessoal, aqui na nossa plaquinha aqui tá dando uma arrepiadinha. Eu vou passar um pouquinho mais de água aqui com um pincelzinho, só para colar. Eu ia aerografar, só que eu esqueci que o aerógrafo tá com pó prateado. Aí ia dar ruim. Olha, só a beiradinha. Que tava ali arrepiadinho. Beleza, então aqui a gente vai medir o nosso para-choque, ó. Tendo em mente que a referência do nosso para-choque ela vem 1 centímetro para dentro aqui do nosso carro, a gente vai medir aqui 1 centímetro para dentro. Lembra que o para-choque é um pouquinho para baixo do farol. Peraí, pra não... Tá ruim aí pra ver, né? Vou colocar aqui. Melhorou? É que aqui não dá por causa do... Ó, 16 centímetros. O nosso dianteiro. E 15,5 o traseiro. Por que eu tô medindo já para cortar agora? Porque pra gente já deixar as quinas arredondadas, porque daqui a pouco vai começar a secar a pasta e aí já fica mais difícil de eu deixar a quininha arredondada. Tá? Tipo aqui, ó. Essa aqui já saiu arredondadinha, porque foi o começo. Aqui não tá arredondadinha, então eu vou deixar ela, dar um acabamento nela para ela ficar redondinha. Show? Tenta manter ela sempre retinha, tá? Para não ter perigo dela entortar depois na hora de ficar tudo torto na hora de colocar no bolo. Essa é a dianteira, 15,5 a traseira. Se você tá aí assistindo o curso e achando, pô, que demora, não desiste não, tá? Esse aqui é demorado mesmo, mas depois que fica pronto é muito legal. É mais rápido, né? Exatamente. Eu tô demorando mais aqui também porque eu tô explicando, tá? Porque para fazer é bem mais suave. Vai meio no automático para fazer. Você já pega, vai fazendo. Ó, o da frente é o dianteiro e esse aqui é o traseiro. Vou pegar um pedacinho de papel e já vou deixar ele secando na cor prateada também. Aqui, ó, peguei um pedacinho de papel manteiga, só pra gente não esborrifar tudo na mesa. Ó, dianteiro. Esse da frente. Dianteiro. Traseiro. Ó, tô anotando aqui pra gente não se perder.
Já deixa secar ele retinho. Agora aqui eu vou pulverizar. Eu só não vou pulverizar aqui na mesa para não... Aqui dá pra ver? Se eu vier aqui? Não, né? Eu vou tentar colocar aqui na frente. Depois faz uma sujeira na mesa. Fica quieto aí, bichão. Brincadeira. Bom, pessoal, ele não tá afim, então a gente vai na bombinha ali que é... Esse meu aerógrafo tá com o bico 0.3, tá? Geralmente para fazer isso eu indico bico 0.5, que é mais... que entope menos. Foi. Isso aqui não saia, tá? Aí é só pulverizar aqui e deixar secar nosso para-choque. Agora eu vou deixar ele de canto, secando, e depois eu venho pra gente colocar ele. Só tô me certificando que ele tá bem retinho. Pra não ter erro depois. Pronto. Vou deixar secando aqui junto com a nossa rodinha. Deixa aqui atrás, né? Pessoal, agora eu vou ensinar para vocês uma técnica bem legal pra gente fazer os faróis aqui, tá, do nosso carro. Essa técnica a gente vai trabalhar com papel de arroz asiático. Por quê, Fabiano? Daria pra gente fazer uma bolinha dessa daqui de pasta americana, colocar aqui na frente, fazer uma aerografar ela, fazer alguma pintura e ficar bem legal também. Só que, mano, vamos fazer um negocinho bem legal, já que a gente caprichou até agora no nosso carro. Vamos continuar caprichando e vamos deixar ele o mais realista possível. As técnicas diferentes. Já são técnicas diferentes que dá pra você usar para outros bolos e vai abrir tua mente para a hora que você precisar de alguma coisa aparecer no vidro. O que a gente poderia usar ali naquele farol? Daria pra gente usar isomalte e colocar ali como se fosse o vidro. Por que eu não uso isomalte assim em bolo que é para encomenda, entrega de bolo? Vamos supor que chove. Mano, isomalte derrete, tá ligado? Isomalte é bom para você usar no dia ali. Se ele ficar exposto ali de um dia pro outro, ele derrete, ele fica num aspecto meio opaco, não fica legal. A folha de arroz, esse papel de arroz asiático, para quem não sabe, é aquele papelzinho de arroz que é usado na culinária chinesa, né? Ele é esse papelzinho transparente, com essas marcações aqui que parece chão de ônibus, tá ligado?
E a gente vai fazer com isso aqui o nosso farol. O nosso farol é a lanterna traseira e a sé e os piscas. Que jeito que a gente vai fazer isso? A gente vai recortar aqui um pedacinho. Cadê a tesoura? Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu já deixei alguns prontos, mas eu vou mostrar como que eu fiz, tá? Por que eu já deixei pronto e eu não fiz aqui junto com vocês? Porque isso aqui demora bastante para secar assim secar, tá ligado? A gente precisa dele sequinho. E se eu for fazer aqui até esperar secar, vai demorar tipo 2 horas ali, 1h30 com o ar ligado, 1 hora. Então a gente vai ter que ficar enrolando demais. O que eu fiz aqui? Eu fiz essas lentes aqui, tá ligado? Com esse papel de arroz asiático. Ó, parece uma lente de olho, daquela que a gente coloca no olho. Dá pra ver bem? Ó, ficou uma lentinha. E aqui o que a gente fez? A gente imprimiu o farol no papel de açúcar. Isso aqui dá pra imprimir no papel de arroz também, se não tiver papel de açúcar. É um farol, você clica lá no Google, no Pinterest, lá farol, e eu imprimi o farol, eu peguei o que estava com a resolução melhor, imprimi ele, e o que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar essa lente aqui, que a gente fez com papel de arroz asiático, eu vou colocar ela colada em cima do farol. Então ela vai dar uma impressão bem legal de realismo ali no nosso farol, tá? E a lanterna traseira eu fiz com o mesmo papel asiático. E o farol do nosso Opala, ele é redondinho e ele tem um furinho no meio. Que jeito que eu fiz esse furinho eu já vou mostrar para vocês. Mas ele é 2 farolzinhos desse aqui de cada lado. E a setinha também eu fiz do mesmo jeito. Vou deixar aqui e vou ensinar para vocês como é que faz. Agora. Ó, o papel de arroz asiático pra gente fazer o farol. Tem o farol, que é a lente, e a lanterna, tá? O que eu fiz? Eu peguei um pedacinho. Ele é bem quebradiço, tá, pessoal? Pra quem não conhece, nunca trabalhou com esse papel, tipo, toma cuidado na hora de recortar, porque ele fica... Dependendo do jeito que você corta, que ele quebra, tá? Então, corta com bastante cuidado. Ó. Eu fiz uma bolinha, tá? Um pouquinho maior que o nosso farol ali. E aí eu peguei água, só água, tá? Aqui só tem água. O que é legal? Dá pra gente colocar direto na água aqui, ele já vai hidratar. Mas a gente deixa ela um pouquinho quente. Eu vou pegar água quente aqui. Ela hidrata mais rápido. Ó, o farol eu fiz nessa daqui, nessa... Ó, daí eu vou pegar isso aqui e deixar ele um tempinho na água. Ó, é o papelzinho. Eu vou hidratar ele um pouquinho na água, segurando ele aqui. Ó, você vai ver que ele vai ficando bem gelatinoso. Ó, aqui ele já está bem hidratadinho. Quanto mais você deixar aqui, mais molinho ele vai ficando, ó. Ele fica tipo uma gelatininha. E o que a gente fez aqui, ó? Ó. Dá pra ver bem? A gente colocou ele aqui. Nessa nossa forminha de acetato. Não precisa colocar nada, desmoldante nem nada. Eu coloquei aqui, ó, pode ver, ele tá uma película aqui em cima. E ele vai secar. Se deixar ele aqui 2 horas, lógico, se o tempo estiver chuvoso, se tiver úmido aí na sua cidade, não vai secar tão rápido. Mas aí você liga o ar-condicionado, ou então se o tempo estiver seco,
Mesmo se ele tiver úmido, uma hora ele vai desumedecer. Pode demorar mais de acordo com a umidade, mas depois que ele tiver seco, o que eu fiz? Eu peguei aquele cortadorzinho aí, aqui lá, ó. Deixa eu pegar. Ó, eu peguei esse cortadorzinho aqui. Só que é o seguinte, a hora que ele secar eu não vou conseguir recortar ele com o cortador, tá? Porque ele vai estar duro e ele pode quebrar. Eu só marquei ele aqui, eu coloquei ele aqui em cima. E marquei ele aqui com o bisturi, tá? Marquei só para ficar... Não recortei, tá? Só marquei aqui com a pontinha do nosso bisturi. Aí você vai tirar ele duro e recortar com a tesoura, na onde você marcou ali. Ele vai chegar nesse resultado aqui. Que é essa lente aqui bem brilhante. Tá? Eu só não vou fazer aqui porque demora isso aqui. E tipo, já tá... A gente vai ficar mais 2 horas aqui até secar isso aqui. O vermelhinho, como que eu fiz? Aí eu deixei esse aqui secando, fiz 2, lógico, né? O vermelhinho, como que eu fiz? Eu peguei um papel, o mesmo papel aqui, cortei uma partinha assim um pouquinho mais maiorzinho. Pouquinha coisa. Um redondinho também. E esse papel aqui, galera, é muito legal para fazer... Quem não conhece ainda esse papel asiático, ele é muito legal para fazer outras decorações. Você colocou ele aqui num formato de um leque, de qualquer formato, ele vai ficar duro depois de um tempo. Nesse caso aqui que a gente está usando plástico, eu não recomendo. Mas supomos que você vai usar essa decoração para outra coisa, para um bolo de casamento, para outro bolo... Dá para você colocar na forminha de silicone e deixar no forno ali a 40 graus, 50 graus, ele vai secar bem rapidinho, tá? Ou com o próprio soprador térmico. Nesse caso que a gente está usando plástico, não é legal porque senão vai derreter o plástico, entendeu? Aí o que eu fiz? Aí a gente tem essas forminhas aqui, ó, esses acetatos, que é para fazer aqueles chocolatinhos que toma com café, sabe? Cabe um dedinho e um mindinho dentro aqui, ó, para você ter mais noção do tamanho. E eu amassei ele com isso aqui. Ó, eu peguei uma espátula, essa coisinha de bolinha, esteca. Porque o farolzinho do Opala, ele não é redondo assim, ele tem um buraquinho no meio, ó. Como vocês podem perceber, ele tem esse coisinho no meio. Eu vim aqui, eu amassei a nossa forminha. Ó, amassei só a partinha de cima dela aqui. Dá pra ver como que ficou? Tá até pouco amassada, amassei um pouquinho mais. Ó, ela fica com esse buraquinho no meio. Ó, essa daqui. Dá pra ver? Ó. Aí ela já vai ficar praticamente no formato do formato que eu quero. O que eu fiz aí? Eu peguei a mesma água e coloquei corante vermelho. Eu usei o corante morango, vermelho morango, metade vermelho morango, metade vermelho natal, tá? Aí coloquei bastante corante. Aí na hora que a gente vem hidratar, vou colocar um pouquinho no micro-ondas aqui pra você ver também, que hidrata mais rápido. Se ele tiver morninho. E ele já vai ficando na cor que a gente quer. Ó, 15 segundão. Ó, peguei a nossa coisa, dá pra ver aí. A água tá vermelha. Vou colocar aqui e deixar ele hidratar. Aqui eu não vou ficar com a mão ali dentro, porque senão vai ficar a minha mão tudo vermelha. Rapidinho ele já fica tudo... Pega a cor na tua mão.
Mas deixa uns 30 segundinhos aqui. E aí eu vou forrar essa coisinha com o nosso papel. Ó, já tá no jeito. Ó, coloquei um pouquinho. Já vai sair do jeito que eu quero. Aí eu coloquei ele aqui em cima. Já fiquei com a pontinha dos dedos tudo vermelho. Aí eu venho com o meu boleador, tiro o ar aqui do centro dele, ó. Posso usar até um pouquinho da própria aguinha. E vou modelando aqui, ó, no nosso acetato. Ó, já vai ficando no formato do farol que a gente quer. Aí é só ir apertando aqui, que ele vai grudando cada vez mais na forma. Aí a hora que ele ficar nesse formato, você vai fazer o mesmo esquema. Você vai vir marcando com o bisturi até onde você quer e recortando com a tesoura. Vai chegar nesse resultado. Do jeito que ele está aqui, é só a gente modelar mais um pouquinho aqui. Ó, pode ver que a gente vai coisando, é que nem pasta americana, tem que ser com paciência. Você vai colocando, ele vai grudando no acetato. A hora que você vê que tá bem justinho, que tá do jeito que você quer, é só deixar ele quietinho, secando, que ele já vai ficar duro, vai ficar firminho, vai ficar tipo, parece um plástico, tá? Ó. Dá pra ver? É isso. A gente colocou aqui, só deixar secar, que a gente vai chegar nesse resultado aqui, depois de cortadinho com a tesoura, tá bom? E o pisca amarelo. Daqui. O amarelo. Esse amarelinho aqui a gente fez o mesmo esquema, só que daí eu peguei essa pasta americana. Ó, peguei um pedaço de pasta americana amarela mesmo. Recortei aqui um retângulo. Ó, retângulo recortado. Mesmo esquema aqui, pessoal. Vou deixar um pouquinho no micro-ondas. Ó, aqui tá água com corante laranja, amarelo, laranjado aqui. Aí eu peguei aqui o nosso retângulo de papel de arroz asiático, deixei um pouquinho. E depois eu já vou jogar ele aqui em cima desses nossos retângulos para ficar naquele esquema ali. Aqui ele ainda não está tão hidratado. Quanto mais você deixar aqui, mais ele vai ficando gelatinoso, tá? Só toma cuidado para não deixar muito, que senão depois fica difícil até de pegar. Ó, aí o que eu fiz? Eu coloquei em cima da nossa pasta americana e o mesmo esquema. Vim ajeitando aqui do ladinho. Por que eu fiz isso? Não podia colocar só a pasta americana amarela? Podia. Só que isso aqui ele dá um brilhozinho, parecendo vidro. Fica bem legal. Vou fazer 2 aqui a mais, vai que precisa.
E aí é só deixar secar e depois vir recortando com o bisturi. Já fiz a mais aqui. Caso a gente precise, já tenho mais alguns aqui depois. Depois é só vir recortando, tá, pessoal? Depois de seco. Ele vai demorar um pouquinho para secar aqui, sem forçar no forno, nem no soprador. Mas ele fica melhor quando ele é seco assim, sem... naturalmente. Ó, só deixar aqui e depois vir com um bisturizinho ou com coisa, tipo, recortando. Tá? Na verdade, isso aqui é só pra gente dar o brilho que a gente quer no nosso farol, na nossa lanterna. Gostaram da técnica? Espero que vocês tenham gostado, tá? Porque é bem legal isso aqui. Dá pra gente fazer com isomalte também, como eu falei, só que o isomalte ele tem o perigo da umidade. Se tiver úmido, ele derrete. Vamos aproveitar que já tá aqui e fazer nosso farol? Pegar uma pasta americana branca. Ó, agora eu vou pegar uma pasta americana branca para a gente fazer o fundo do nosso farol ali. Ó, então uma pasta americana branca, eu vou esticar ela aqui para a gente fazer a base e colar o nosso farol, tá? Estiquei aqui, vou usar aqui uma colinha de CMC com água. Ó, essa daqui é a nossa impressão, então, que é aquela que a gente já aprendeu, tá ligado? Fazer no papel de açúcar. Aí eu vou passar aqui a nossa colinha aqui atrás da folha. Só um pouquinho para não... Acho que tá muito grosso isso aqui. Deixa mais fino. Pronto. Ó, passei então um pouquinho de CMC. Na costinha do nosso farol. Ó, então colei aqui o nosso farol e agora eu vou vir com a parte de cima aqui, que é a nossa lente do farolzinho. Vou passar aqui a mesma colinha que a gente usou ali na costa, eu vou passar só na lateralzinha dela aqui, tá? Bem pouquinho. Ó,
Aí eu venho com ela aqui e coloco em cima do farol. Tirar esse excesso. Ó. Aí só vou dar uma pressionadinha que ele já vai grudar. Automaticamente aqui a hora que a gente passa o CMC com água aqui no nosso papel, na folha de arroz asiática aqui, ela já dá uma hidratada e já fica molinha, tá? Daí ela já vai grudar que nem se fosse uma colinha de CMC. Ó, mesmo esquema do outro lado. Coloquei e dei uma pressionadinha bem de leve para não ter perigo de trincar o nosso farol. Agora eu vou deixar descansar aqui um pouquinho para ele colar. E aí a gente já coloca ele ali no nosso bolo.